existe um pensamento que você já teve, algo tão perturbador, que você olhou em volta, para ter certeza de que ninguém podia ler sua mente. E quando percebeu o que acabou de pensar, veio aquela pergunta gelada. O que há de errado comigo? A verdade é, nada. Mas você não acredita nisso. Acredita? Porque se fosse normal, por que você sentiria tanta culpa? Por que precisaria esconder? Por que mesmo agora, enquanto escuta isso, você já sabe exatamente qual pensamento eu estou falando? Aqui está o que ninguém te conta. Todo mundo tem esses pensamentos. Absolutamente todo mundo. A diferença é que a maioria finge que não. E você achou que era o único monstro na sala. Não é. Mas o dano já está acontecendo. Porque enquanto você acredita que há algo fundamentalmente errado com você, está se distanciando de quem realmente é. Está construindo uma versão de si mesmo baseada em vergonha. E isso tem preço. Vamos falar sobre o que realmente acontece quando você tem um pensamento intrusivo. Pode ser algo violento, algo sexual, algo socialmente inaceitável. Algo que, se alguém soubesse, você teria certeza de que seria julgado, rejeitado, talvez até temido. E o pior não é o pensamento em si. O pior é o que vem depois. Você começa a se vigiar, monitora cada pensamento como se fosse um detector de mentiras interno. Por que pensei isso? Será que eu quero isso de verdade? Será que sou perigoso? E quanto mais você tenta, não, pensar, mais o pensamento volta. Como se sua mente estivesse testando você, como se quisesse provar que você é exatamente aquilo que teme ser. Você já tentou suprimir um pensamento? Fechar a porta mental para ele? Funciona por uns 5 segundos. Depois ele volta mais alto, mais nítido. E aí você conclui. Se eu continuo pensando nisso, é porque eu sou isso. Errado. Mas você não sabe disso ainda. Então começa a se afastar das pessoas, do de que é um impostor, de que se alguém realmente te conhecesse, fugiria. Afinal, se elas soubessem o que passa pela sua cabeça, não iriam querer você por perto. Você sorri, conversa, funciona socialmente, mas por dentro você está convencido e tem mais. Você começa a sentir nojo de si mesmo. Autocensura constante, autovigilância exaustiva, como se a sua mente fosse um lugar perigoso onde você não pode relaxar, nunca. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui, porque preciso que você saiba. Você não está sozinho nisso. Agora, vamos ao que realmente está acontecendo. Pensamentos intrusivos não são reflexos de quem você é. São reflexos de como sua mente funciona. E a mente humana, ela não é um jardim zen. Ela é um motor de possibilidades. Ela testa cenários. Ela simula ameaças. Ela joga com o proibido, justamente porque é proibido. Isso tem um nome. Pensamentos egodistônicos. São pensamentos que vão contra seus valores, sua identidade, aquilo que você realmente quer. E é exatamente por isso que eles te incomodam tanto. Se você fosse realmente uma pessoa perigosa, violenta ou doente, esses pensamentos não te chocariam. Você os acharia normais. Talvez até os desejasse, mas você não acha. Você se horroriza. E sabe o que isso significa? Que você é exatamente o oposto do que teme ser. O problema é que ninguém te explica isso. Você cresce achando que pensamento é intenção. Que imaginar é desejar. Que pensar em algo ruim significa que você é ruim. E aí você fica preso em um ciclo. Quanto mais você se julga por ter o pensamento, mais ansioso você fica. Quanto mais ansioso você fica, mais pensamentos intrusivos aparecem. É um loop. E tem algo pior ainda. Você começa a evitar situações. Evita ficar sozinho com crianças porque teve um pensamento perturbador. Evita dirigir porque imaginou um acidente. Evita lugares altos porque pensou em pular. Não porque você quer fazer essas coisas, mas porque teve medo
de si mesmo. E cada vez que você evita, você reforça a crença. Eu sou perigoso. Mas não é verdade. A mente só está fazendo o que ela sempre fez. Imaginar o pior cenário possível. É uma função evolutiva. É o que manteve seus ancestrais vivos. O problema é que agora você está aplicando isso a si mesmo e confundindo simulação mental com desejo real. Então, o que acontece se você continuar acreditando que é um monstro por ter esses pensamentos? Você se torna prisioneiro da própria mente. Passa a viver com medo de si mesmo, com medo de ser descoberto, com medo de que um dia esses pensamentos se tornem ações. Você começa a se punir preventivamente, se distancia das pessoas que ama, evita a intimidade emocional, porque, e se elas descobrirem quem eu realmente sou? E o tempo passa, e você constrói uma vida em torno dessa vergonha, uma vida pequena, controlada, onde você nunca se permite ser completamente vulnerável, porque vulnerabilidade significa que alguém pode ver dentro de você, e você tem certeza de que o que está lá dentro é horrível. Mas não é. O que está lá dentro é humano. Assustadoramente humano. Você só não sabe disso porque ninguém fala sobre isso. Todo mundo guarda seus pensamentos mais sombrios, como se fossem crimes. E você? Você achou que era o único criminoso. A verdade é que, se você perguntar para 100 pessoas se elas já tiveram pensamentos que as horrorizaram, 95 vão dizer que sim. As outras 5 estão mentindo. Ou em negação. Ou nunca pararam para prestar atenção. Enquanto você acredita que é diferente, está se afastando da única coisa que poderia te libertar. Conexão humana real. Aquela onde você não precisa fingir. Aquela onde você pode dizer, eu pensei algo terrível, e a outra pessoa responde, eu também. Então como você sai disso? Curte o vídeo se você já sentiu isso. Primeiro, pare de lutar contra os pensamentos. Eu sei que parece contra-intuitivo, mas quanto mais você tenta suprimir, mais eles voltam. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Impossível, certo? O ato de tentar não pensar já é pensar. Então, o que você faz? Sem pânico. Você vê o pensamento passar como uma nuvem. Sem julgamento. Você observa, lá está ele de novo. E não dá poder a ele. Não transforma ele em evidência de que você é uma pessoa horrível. É só um pensamento. Um impulso elétrico no seu cérebro. Nada mais. Segundo, entenda a diferença entre pensamento e intenção. Pensar em pular de um prédio não significa que você quer morrer. Pensar em algo violento não significa que você é violento. Pensar em algo sexual não significa que você deseja aquilo. A mente testa possibilidades. É o que ela faz. E você não tem controle total sobre o que ela produz. Mas você tem controle sobre o que você faz com isso. Terceiro, fale sobre isso. Com alguém de confiança, com um terapeuta. Com alguém que entenda, porque o silêncio é o que alimenta a vergonha. Quando você coloca em palavras, quando você ouve outra pessoa dizer, eu também já pensei nisso. Algo muda. Você percebe que não é um monstro boca. É humano. E humanos têm pensamentos estranhos, perturbadores, irracionais. Isso não define você. O que define você é o que você escolhe fazer. Aleatórios. E se você está aqui, ouvindo isso, se sentindo mal por ter esses pensamentos, isso já diz tudo sobre quem você realmente é. Se inscreve no canal se esse tema te representa. Você não é um psicopata por ter pensado nisso. Você não é perigoso. Você não é doente. Você é apenas humano. E ser humano significa ter uma mente complexa, caótica, às vezes assustadora. Mas também significa ter escolha. E você escolheu se preocupar. Você escolheu questionar. Você escolheu sentir culpa. E sabe o que isso prova? Que você se importa, que você tem valores, que você não é aquilo que teme ser. Agora que você percebeu isso, o que vai fazer?